Marçal vai pegar o espaço de Silas Malacaia. É por isso que Silas Malacaia está desesperado. Não que Marçal seja boa bisca, não estou falando nada disso não. O problema é que Pablo Marçal está ameaçando a posição do Malacaia junto com o Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Silas Malafaia, vou mostrar aqui. Não vou mostrar o vídeo dele. Todo dia coloca vídeo, um ou dois vídeos, falando de Pablo Marçal. Que Pablo Marçal, não sei o quê, bandido, picareta, mas tudo isso que ele está fazendo é por quê? Né? Porque ele está com medo. Ele está com medo de perder a hegemonia dele. Só isso, mais nada aqui. Ó. E sabe qual que é o desespero maior? São os comentários. Lá nos comentários está assim, ó. O papo da direita e da extrema direita hoje, meu querido, é o seguinte: a direita não tem dono. Bolsonaro, eu votei em você. Eu gosto de você. Eu até votaria em você de novo, mas você não é dono da direita. E eu vou votar no Pablo Marçal. São os comentários. Aí Silas Malafaia fica doido, fica mais doido. Ah, o que é que Silas Malafaia fez? Ele está ajudando a esquerda, porque mostra que esse povo só está atrás de poder. Eles não estão nem aí para quem diz, né, que é conservador de Deus, pátria, família, papapá. Aí vem o Silas Malafaia, faz um monte de denúncia em relação ao Pablo Marçal, e Pablo Marçal faz um monte de denúncia em relação a Silas Malafaia, que traiu a mulher, que não sei o quê, que é o coach picareta do outro lado e tal, coisa. Mostra o quê? É um jogo de poder. Só isso, mais nada. Agora, esse vídeo aqui do Silas Malafaia, eu vou ter que mostrar. Ele desmascara Pablo Marçal na picaretagem da coluna lá, da costela. Olha aqui, meu querido. Olha o Pablo Marçal aqui entregando o jogo. Aí o Silas Malafaia botando. Presta atenção. A picaretagem da ambulância, atendimento médico, internação e tudo mais. Presta atenção aqui. Se respirar muito fundo, tá com probleminha, fazer um tratamento aqui para regenerar mais rápido. Mas resumindo. Você correu assim na maratona do Flamengo? Eu precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava para ir correndo pro hospital. Tranquilo. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada deu de menos do que a gente tá sofrendo desses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a regra. Daqui não é bobo aqui, sabe ler? Eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo, mas eu fiz questão de levar para sentir mesmo, de verdade. Para mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Eu já mostrei minha pior versão, agora eu vou mostrar a boa. Tá aí a prova, como ele gosta de dar uma de vítima, premeditado, calculado, estrategista, farsante, psicopata. Viu hoje no debate? Ele quietinho, dando uma... Pronto, tá bom. É isso mesmo. Isso e mais algumas coisas. Mas assim, ô Silas, você esqueceu da segunda parte. Você esqueceu de falar. O quê? O quê? O quê? Cria de Bolsonaro. Muito prazer. Muito prazer. Aliás, sem prazer. Sem prazer. Marçal, cria de Bolsonaro. Pablo Marçal é cria de Bolsonaro. Pablo Marçal é o filho que Bolsonaro gostaria de ter. Tiro, palo e bomba, picareta, mentira, tudo quanto é igualzinho Bolsonaro. Trabalha com mentira, fake news, desinformação, bravateria e tudo mais. Só que ele está o quê? Ameaçando a hegemonia de Bolsonaro. Por isso, tanto pânico. Inclusive, Marçal, eu não sei se você sabe, ele já acabou de falar que o Tarcísio é comunista. Tarcísio de Freitas, o candidato, em tese, de Bolsonaro à presidência da República em 2026, em tese. Pablo Marçal acabou de dar apelido para ele e disse que ele é comunista. Pablo Marçal, parabéns. Continue assim, Pablo Marçal. Continue assim. A esquerda agradece, a verdade agradece, a democracia agradece. Porque enquanto eles estiverem se degladiando,
A democracia respira. E tem um menos ataque. Mas que tão lascados, desesperados estão, meu querido, minha querida. Notadamente por quê? Porque hoje nós temos duas forças no Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes está para a defesa da democracia, assim como Flávio Dino está para a defesa da probidade dentro do ambiente administrativo, político, notadamente na defesa do meio ambiente. Enquanto Alexandre de Moraes vai para cima de golpistas, fascistas e extremistas, Flávio Dino está indo para cima de administradores corruptos, mentirosos, fascistas e picareta. Exatamente. Inclusive, existe já uma força-tarefa de investigação das emendas PIX. Não vai ficar. Eu pensei que fosse ficar, não vou mentir para vocês, não. Porque o vespeiro é muito perigoso. Mas as emendas PIX, que Flávio Dino, inicialmente, por uma medida monocrática, mandou suspender os pagamentos, pois bem, já tem investigação, 21 investigações de deputados e senadores envolvidos, muito possivelmente em corrupção envolvendo emenda PIX. Aquela emenda que era paga para deputado e senador, que não sabia para onde ia o dinheiro, até hoje não sabe para onde foi o dinheiro, com que foi gasto. Já tem 21 investigações e já foram feitas 3 denúncias contra 3 deputados, todos bolsonaristas. Ué, mas eles não são de Deus, pátria, família, liberdade, honestidade, patriotismo, bandido bom, bandido morto? Isso, 3, todos bolsonaristas. Foi feita a denúncia por parte do Procurador-Geral da República por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 3 deputados federais. Então, meu querido, o bicho vai pegar. O Flávio Dino ele está tendo um protagonismo diante desse contexto de trazer probidade para a administração pública e para o meio político, através de ações contundentes. Por exemplo, essa questão do meio ambiente, você pode esperar. Pode esperar. Que, para além da questão de realmente cobrar posturas dos gestores públicos, no sentido da defesa da fauna e da flora, o bicho vai pegar. Vai ser aprofundado e vai ter conexão com crimes organizados em relação ao agro que não é pop, que inclusive tem representantes que representam organizações criminosas do agro que não é pop lá dentro do Congresso Nacional com deputados e senadores, além de governadores. Pode esperar que o bicho vai pegar ainda em relação a essa situação. E quem é o cabeça no Supremo Tribunal Federal que está investigando tudo isso? Flávio Dino. Tanto a questão das emendas PIX, quanto a questão do meio ambiente, que pode ter certeza que vai ser aprofundado. E Alexandre de Moraes em relação aos golpistas. Agora, teve uma audiência pública, né? Ali que Lula fez, que reuniu todos, inclusive estava presente o ministro do Superior Tribunal de Justiça, e a fala dele foi muito interessante. E eu quero que você observe a cara de Rodrigo Pacheco enquanto ele fala, e a cara do Arthur Lira, que tem um momento que até se esconde. Veja o que o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que está junto com o Flávio Dino nessa luta, falou. Presta atenção aqui. Eita, bota. Palavra ao presidente do Superior Tribunal de Justiça, o nosso querido Herman Benjamin. Presidente, boa noite. Eu saúdo Vossa Excelência e, na sua pessoa, todas e todos que estão nesta reunião. E, presidente, é tão bom nós termos aqui os 3 poderes reunidos, o que mostra que um problema dessa magnitude não pode ser resolvido apenas pelo governo federal. E aproveitando o fato de que temos aqui os presidentes das 2 casas legislativas, e ambos têm um conhecimento profundo da matéria, Opa! Oi! Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. São 2 movimentos muito distintos
e, ao mesmo tempo, paralelos. Esse movimento aqui é de Lula, trazendo a responsabilidade para essa questão ambiental que vai ser aprofundada no Supremo Tribunal Federal, notadamente do Congresso Nacional, Senado e Câmara de Deputados, que também são responsáveis. Mas veja o que o ministro, presidente do Superior Tribunal de Justiça, disse em relação a essa situação. Paralelamente a isso, Flávio Dino está também fazendo audiências públicas com governadores e chamando a responsabilidade os governadores. E dentro desse ambiente aqui, para você entender a questão jurídica, o presidente do STJ vai explicar que a responsabilização de fato e de verdade é dos governadores, é do agro que não é pop. Presta atenção nisso aqui, porque a partir disso aqui, dessa união, dessa ação do Executivo e da ação do Supremo Tribunal Federal, que será aprofundada por Dino, o aspecto criminal vai aflorar e terá consequências. Reitero, para esse agro que não é pop, que bota fogo em tudo, que desmata tudo e o resto que se lasque. O importante é a gente ter lucro e pronto, e acabou. Presta atenção aqui. Não vou interromper mais, não. Precisa ficar também nervoso aí, não. Estou explicando. Tá nervoso por quê? Tá nervosa por quê? Ai, ai. O fundo da matéria, é importante nós realçarmos que, nos termos da legislação hoje, a lei complementar 140, o governo federal está operando no limbo, porque, rigorosamente falando, as competências do governo federal foram muito reduzidas por esta lei complementar 140. Interessante que, naquela época, se dizia que essas matérias todas deveriam ir para os estados e houve um dreno quase que total das competências e das responsabilidades federais. Mas numa situação emergencial como essa, nós aí nos damos conta que foi um equívoco, porque um tempo climático, de uma emergência climática, de incêndios, não pode ficar fora das responsabilidades do governo federal. E são os próprios estados e municípios que estão batendo a porta do governo federal, mas é importante nós dizermos que, pela letra seca da lei, o governo federal deveria estar combatendo incêndios apenas em terras públicas federais. E daí é muito impróprio se acusar o governo federal de não estar fazendo o trabalho na dimensão que se pretende, quando a legislação que nós temos impede e amarra as mãos do próprio governo federal. Mas, mesmo assim, o governo federal está fazendo. Aí, o que é que ocorre? Senadores não, governadores bolsonaristas, tipo Ronaldo Caiado, de Goiás. Ronaldo Caiado fez um discurso hipócrita, colocando a culpa no governo federal de toda a situação. Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive o Tribunal Superior de Justiça é o órgão competente para julgar o governador pelo foro prerrogativa de função. Disse que a competência e a responsabilidade não é do presidente da República. Percebeu, meu querido? Aí vem que patifaria de senador, o quê? Aí mas tem patifaria de senador também, hipócrita, aí que tá fazendo discursinhozinho lacrador para as redes sociais bolsonaristas, para a bolha, alimentar a bolha. Governadores bolsonaristas, olhando para 2026, não contam essa parte que a responsabilidade é deles e ainda faz chacota de Lula, que está fazendo, sendo que Lula nem é o responsável. Mas mesmo assim, Lula leva toda a conta. Mas essa parte que ninguém conta, que a responsabilidade é dos estados e dos municípios, em que muitos estados e muitos municípios nem brigadista têm, porque não estão nem aí. E libera lei de desmatamento, e libera tudo, né?
Aí depois o bicho pega, a culpa é de Lula. Cretinos. Cretinos irresponsáveis. Isso sim, com esses discursozinhos. Eu não estou fazendo a defesa de Lula pela defesa de Lula. Não, é questão de justiça. A gente tem que ser justo. Cada ente federativo tem as suas competências e suas responsabilidades. E na hora do caos, eles recuam das suas competências, focaliza e vocaliza ali só na presidência da República e quer colocar a culpa só no presidente da República, escondendo o próprio rabicho. Aí não, né? Sejamos justos. Sejamos justos. A competência da União em relação à queimada é só de apagar fogo em áreas públicas federais. Áreas públicas estaduais, municipais, não é competência da União, não. Não obstante, a União não está vendo isso, não. A União, onde ela pode agir, ela está agindo. Aliás, até onde não pode, ela está agindo. Está mandando dinheiro, está fazendo tudo. E os estados, notadamente os estados bolsonaristas, de governadores bolsonaristas, estão passando pano para toda a situação, querendo tampar a sua responsabilidade, colocar a culpa não. Mas eu não me espanto. Esses mesmos governadores que estão fazendo isso são os mesmos governadores que em 2022 ganharam de presente de Bolsonaro o calote de mais de 30 bilhões de reais do ICMS combustível. 2022, ano de eleição, Bolsonaro, a gasolina aqui em Goiás chegou a R$10 o litro. Bolsonaro precisava abaixar o preço dos combustíveis para ver se conseguia ganhar as eleições. Ao invés dele interferir na Petrobras, como Lula interferiu na questão da dolarização do barril de petróleo aqui no Brasil, Bolsonaro não teve coragem, dizendo que não podia interferir, sendo que pode. Petrobras é uma sociedade de economia mista, onde mais de 50% das ações pertence à União, por isso que a União, o Executivo, o presidente, tem o poder de indicar o seu presidente, porque tem a maioria das ações. Ao invés dele interferir na Petrobras, o que Bolsonaro fez? Deu calote nos estados. Foi lá e tirou ICMS, combustível, que é um tributo de competência tributária dos estados. Deu calote. Esses mesmos governadores, Ronaldo Caiado, Zema e outros aí, ficaram calados. Não tiveram coragem de falar nada. Aí, Bolsonaro, mesmo assim, dando calote nesses estados, nesses mesmos estados que estão atacando o governo agora, Bolsonaro perdeu as eleições, aí veio 2023. O que esses governadores fez? Correram e fizeram? Que primeiro bateram palma para Bolsonaro pelo calote. Aí depois, Bolsonaro não foi reeleito. O que eles fizeram em janeiro de 2023, quando o Lula sumiu? Correram e foi para o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, nós queremos receber o calote do governo antigo. Lula é responsável. E Lula teve que pagar. O ano passado, Lula pagou mais de 20 bilhão do ICMS combustível do calote que Bolsonaro deu. São esses mesmos governadores que se calaram, se acovardaram lá atrás e depois se alvoraram, porque está devendo, o governo Lula está devendo os estados, o ICMS combustível. São esses mesmos governadores. Zé, Ronaldo Caiado, o Patifaria do Tarcísio de Freitas, os mesmos. Né? O Jorginho Melo, o Ratinho, são os mesmos. Só que não se engane. Essa barulheira que eles estão fazendo não é por causa do interesse público, não, é porque eles querem sabotar o governo. Eles querem, por quê? Porque eles já estão querendo a cadeira de Lula em 2026. É só por isso. Entendeu, meu querido? Então a gente tem que falar, porque senão a gente acaba sendo enganado por esses picareta. Ai, por falar em picareta, esse aqui se lascou. Ei, mosquito! O mosquito se lascou de vez, meu querido, se lascou de vez. Ele tentou passar um melzinho na boca de Alexandre de Moraes, aí apresentou o advogado como se fosse o advogado representante da empresa. Alexandre de Moraes falou, não, advogado é advogado, eu quero um representante da empresa,
um registro lá na junta comercial, com contrato social, responsável pela empresa. Aí ele falou, não, eu vou apresentar em 30 dias, em 30 dias eu apresento. Alexandre de Moraes, te dou 5 dias, te dou 5 dias. Vou botar a decisão aqui, antes de botar a decisão de Alexandre de Moraes, um tico-tico, que eu acho pertinente a gente mostrar, o que ocorreu? O Picareta aqui apresentou advogados como representante dele. Aí Alexandre de Moraes falou, não quero saber nem de advogado agora, eu quero saber do representante da empresa, do X. Para funcionar aqui no Brasil, toda empresa precisa de um representante legal, um registro na junta comercial, para ser representado principalmente criminalmente, já que o CNPJ representa a pessoa jurídica administrativa, ambientalmente. E eu quero uma pessoa para ser responsável criminalmente, dentre outras situações. Aí ele falou que ia apresentar 30 dias, Alexandre de Moraes falou, não, 5 dias. Aí apareceu uma moça, que é advogada. Aí eles falaram que ia apresentar ela, que ela ia fazer o registro lá na junta comercial, tudo certinho, contrato social, Eu tive notícias nos bastidores, não sei se procede, que ela já recuou, que ela não quer. Não sei se ela vai realmente dar andamento. Em 5 dias também vai ser difícil conseguir o registro na junta, viu? Comercial, mas enfim. Já tive notícia que ela já recuou. Mas por que ela recuou, Andréia? Pelo seguinte, se recuou mesmo, eu não tive a confirmação dessa informação. A pessoa jurídica, que é o CNPJ, ele é responsabilizado administrativamente. A pessoa física, que é a responsável, a representante legal de qualquer empresa, qualquer ato ou fato praticado pela empresa, que, por exemplo, é caracterizado como fato típico, ilícito e antijurídico, um crime, quem responde é o representante legal, é a pessoa natural. E em relação ao X aqui no Brasil, a próxima medida a ser adotada, se houver qualquer inobservância da lei ou qualquer desrespeito à ordem judicial, a partir de uma série de ações já adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, que de forma progressiva vai recrudescendo nas ações cautelares ali ordenadas, a próxima medida é pedido de prisão. Ou seja, esse representante legal do X Brasil que vier a se cadastrar e fazer o seu registro junto à junta comercial, se houver qualquer situação de inobservância de ordem judicial e de lei, vai ser preso ou presa, se for mulher. Não tem outra situação. Já foi feito bloqueio, uma medida cautelar, já foi feito a aplicação de multas, já teve o pagamento de mais de 18 milhões de multas, que já foi transferido para a conta do Banco do Brasil, que é a conta da União, ou seja, já perdeu esse dinheiro, não recupera mais. Já tem mais multa a ser contabilizada para pagar. A próxima medida é prisão, e a prisão será do diretor ou da diretora do X Brasil aqui no território. Então, se essa moça realmente recuou e disse que não quer mais, eu não duvido. Por quê? Se ela não tiver absoluto controle sobre a plataforma do X Brasil aqui, ela vai ser presa. Porque se esse aqui, lá na sede da Irlanda, lá onde tem a sede, aprontar qualquer situação de desobediência de ordem em relação ao X Brasil aqui, ela ou ele, se for o representante, que serão presos, que será preso. Entendeu, meu querido? Agora, Musk sinalizou que vai obedecer todas as ordens judiciais. Aí o que Alexandre de Moraes fez e deu prazo? E o Alexandre de Moraes já disse que não acredita, que não vai recuar em nada e que não vai dar mole em nada. Olha aqui. Olha o que Alexandre de Moraes... Voto é grande! Olha o que Alexandre de Moraes falou. Primeira situação que eu quero deixar bem claro, olha aqui o inquérito, o que está envolvendo essa situação. Por isso que eu digo e repito, a próxima decisão de Alexandre de Moraes, notadamente quando tiver representante legal, vai ser decretação de prisão. Olha aqui, esta Suprema Corte
comunicada a instauração de inquérito policial que apura possível prática de obstrução de justiça, organização criminosa e incitação ao crime. Então, nós estamos falando de uma situação, para além de ilícito administrativo, civil, ilícitos penais. Aí, Alexandre de Moraes decidiu isso aqui, ó. Determino, no prazo de 5 dias, a juntada dos autos das procurações societárias originárias outorgadas pelas sócias Twitter Internacional, dos sócios dele e tudo mais. Da ficha do breve relato emitido pela Junta Comercial do Estado de São Paulo, comprovando a indicação da nova representante legal. Em 5 dias. E agora, em 48 horas, o que ele determinou? O X, deixa eu contar para vocês aqui, não. Deixa eu contar baixinho aqui. Deixa eu contar baixinho para você. Deixa eu contar baixinho para você. O X vai se lascar de tudo quanto é jeito. Se o X deixar um rabicho agora, seja onde for, ele vai ser pego pelo Supremo. Receita Federal, entendeu? Fiscal, tudo vai se lascar. Olha o que Alexandre de Moraes falou aqui, para você entender essa parte. Muito boa. A Receita Federal, aqui, ó, determino ainda no prazo de 48 horas, a Receita Federal do Brasil ao Banco Central que informe, nos termos da decisão tal, a atual situação legal da representação do X Brasil. Ou seja, se lascou. Qualquer situação agora, o X vai se lascar. De tudo quanto é tipo. Nos termos das decisões tal, a Polícia Federal e a Anatel enviem relatórios de possibilidade de acesso da plataforma, por meio dos instrumentos tecnológicos, para fim de cálculo de eventual multa a ser aplicada. Qualquer sinal do X que restar, vai ser aplicada a multa de 5 milhões por dia. Isso aqui que está falando. Que é para a Polícia Federal e a Anatel junto pegar qualquer sinal para passar para ele, que vai ser a multa de 5 milhões. Além dessa outra situação aqui, ó, das pessoas que estão acessando, que vão se lascar. Vão se lascar. O valor, a Secretaria Judiciária, o valor total da multa devida pela representante legal do X, à época do desrespeito às ordens, para fazer um novo cálculo das multas. Já pagou 18 milhões, já perdeu, agora vai ter mais uns 15, 20 milhões. E a outra, as ordens judiciais pendentes do cumprimento do X Brasil, tanto nesses autos como nos demais sobre a minha relatoria. Intimas a procura. O que ocorre? Alexandre de Moraes agora vai fiscalizar tudo em relação ao X Brasil. Ele vai ter que se adequar em tudo, e vai ser passado um pente fino, tanto na questão da Receita Federal, Polícia Federal, questão contábil, tudo. E, para além disso, tem a situação das pessoas que acessaram a plataforma quando teve a bula do sistema, na quarta-feira passada, em que foi aberto o sinal. Quem acessou? Segundo o acórdão que foi decidido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, quem acessasse a plataforma teria que pagar 50 mil reais. Essa decisão foi decidida pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por 4-1. Apenas Luiz Fux, que foi voto vencido, que não concordou com essa parte da decisão. Toda a outra parte, as partes da decisão, os 5 ministros, por unanimidade da primeira turma, concordaram com Alexandre de Moraes, de suspensão do sinal do X, da obrigatoriedade de representação de uma pessoa natural, pessoa física, que seja representante legal da empresa, e também multas por desobediência de ordem judicial e desobediência da inobservância da legislação brasileira. O que o X está tentando fazer? Está tentando restaurar o seu sinal. É isso que ele está tentando fazer. Só que agora, para que ele consiga isso, e ele pode conseguir, Andréia? Pode. Para que ele consiga isso, vai ser passado um pente fino em toda a empresa, em todos os aspectos que você imaginar. Vai ter que se adequar e se regularizar em absoluto.
notadamente no bloqueio de todos os perfis que já fora dada ordens judiciais para bloqueio, de todos, observância das leis dentro do território nacional, coisa básica, né? Respeito à legislação, como, por exemplo, o direito empresarial, representante que seja responsável criminalmente, o CNPJ, tudo certinho, palepá. Além disso, o pagamento das multas, que já tem novas multas desde quarta-feira de 5 milhões por dia. Já tem novas multas. Então, Alexandre de Moraes quer saber tudo para ver o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, caso ele queira regularizar a situação. E, paralelamente a isso, a Polícia Federal e a Anatel está fazendo o rastreamento para saber quem acessou o X para, muito possivelmente, aplicação de multa de R$50 mil para quem acessou. Nós já sabemos algumas pessoas que acessaram. Inclusive, um dos primeiros que acessou foi Bolsonaro. Bolsonaro acessou, publicou, Van Hatten, deputado federal, acessou, publicou, o Eduardo Bolsonaro publicou, acessou, Sérgio Moro publicou, acessou, a deputada Marina, candidata à Prefeitura de São Paulo, acessou, Marcos Duval, que já deveria estar bloqueado, aliás, ele foi bloqueado, viu? Oh, o Elon Musk está obedecendo às ordens. Ele foi bloqueado, mas ele, antes de ser bloqueado, ele tinha acessado. Então, várias autoridades acessaram, inclusive gente de esquerda acessou também. Viu lá os trem abertos lá, foi lá e publicou. E se for aplicada a multa, vai ser aplicado para todo mundo. De direita, de esquerda, de centro-direita, extrema-direita, cidadão comum, todo mundo. Se for para ser aplicado, vai ser aplicado para todo mundo. Para todo mundo, 50 mil conto. Ai, meu Deus. E como que é isso, André? Como que faz essa aplicação? Ser notificado, intimado para pagar a multa num prazo. Se você não pagar a multa nesse prazo, o que ocorre? Se tiver dinheiro no banco, o dinheiro é bloqueado. Até o pagamento da multa. Se lascou. Gente, pelo amor de Deus, justiça é um trem sério. E esse Elon Mosquito, ele atacou a soberania brasileira. Se eu, você, que somos nacionais, brasileiros, natos, nós temos que observar as leis dentro do território nacional, onde vige a jurisdição e a soberania nacional. Por que um estrangeiro que quer e explora uma atividade econômica no nosso território não quer obedecer às regras e às leis do país e às ordens judiciais? Onde já se viu uma coisa dessa? Isso não existe. E vou repetir para vocês. O próximo passo, além de multas e tudo, é decretação de prisão, inclusive de Elon Mosquito, se entrar no território nacional. Porque está recrudescendo e vai chegar nesse momento de prisão. Inclusive do novo representante legal, caso haja qualquer inobservância de ordem judicial ou desobediência à lei dentro do território nacional. Vai se lascar. O que eu acho? O que você acha? Ai, eu acho é pouco. É que nem aquela Deolane lá, gente. Você viu que é a mulher? Ai, André, ela é de esquerda, não pode falar dela, não. Eu falo de todo mundo, gente, não interessa. Ela é de esquerda, mais esquerda, viu? Pelo amor de Deus. Envolvido com jogo de bicho, envolvido com jogo e tal e coisa. O juiz determinou a prisão domiciliar dela, a partir de uma série de regras. De não ficar dando entrevista, não ficar postando treino nas redes sociais, essa presepada aí, atacando de tal. Aí ela foi liberada da cadeia. Pegou e foi para casa dela. Aí, no caminho para casa dela, já na porta do presídio, ela foi dar entrevista. Foi dar entrevista e atacou a justiça, falou do judiciário, debochou e tudo. Aí foi embora para casa dela. Aí, no dia seguinte, ela tinha que assinar o termo de prisão domiciliar, com as regras e blá. Aí ela foi lá, assinou, aí o juiz pegou, decretada a prisão de novo, pode mandar ela para cadeia. Foi direto para cadeia. Aí ela entrou com habeas corpus. Ela tinha entrado no tribunal, né? O tribunal tinha negado. Ela entrou no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, habeas corpus, para ela sair da cadeia. Aí o ministro do STJ olhou e falou assim: você vai continuar presa. Você afrontou a justiça. Tá bom, continuou presa. Aí passou 2 dias, outro habeas corpus no STJ. Tem muito dinheiro, né, gente? Tem muito dinheiro, né? Cada habeas corpus desse aí deve ser uns 20 mil reais. Aí o que ocorreu? Outro habeas corpus. Aí outro ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Não, você afrontou a justiça. A justiça
tem que ser respeitada. Deu uma ordem judicial, obedece, aí depois que você obedecer, aí sim, você entra com recurso, entra com apelação, entra com habeas corpus, entra com o que você quiser entrar, mas você tem que respeitar a justiça. O mano tá preso até hoje. É a mesma coisa, duelo mosquito. E a próxima vai ser decretação de prisão. Se fosse eu e você, nós já estávamos no xilindró, lascado. E por que esse picareta, desse invasor estrangeiro não estaria? Aí eu sou patriota. Patriota e apoia um patifaria desse? Você nunca foi patriota, você não sabe nem o que é ser patriota. Você apoia um picareta desse? Mas bandido bom é bandido morto. Deixa de ser hipócrita. Patifaria. Bota, 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 vai se lascar! E toca, toca, toca! Vai se lascar, Elon Mosquito! Ô, Xandão, eu autorizo! Xandão, mete a caneta com gosto! Pra quê? Pra servir de exemplo pros picareta de plantão aí, que estão aí achando que aqui é a casa da mãe Joana, achando que nós temos complexo de vira-lata aqui. Não obstante, a gente tem que dizer que tem uma turma aí que tem um complexo de vira-lata violento. Violento. Que apoia isso aqui, só pode ser complexo de vira-lata violenta. Meu querido, foi retomado o julgamento da extensão do foro para prerrogativa de função. Foi retomado e não concluiu ainda. Mas já posso te dizer, já tem a maioria. O terrivelmente evangélico, bolsonarista, ele votou contra a prorrogação do foro por prerrogativa de função. Ele está tentando proteger Bolsonaro, né, gente? Mas não tem jeito. Expliquei para vocês que Bolsonaro tem 10 investigações criminais que o Supremo Tribunal Federal mandou para a primeira instância, porque ele não conseguiu se reeleger, graças a Deus, perdeu o foro privilegiado, que alguns chamam de foro privilegiado, aí o Supremo pegou e mandou essas 10 investigações para a primeira instância. Como, por exemplo, a ladroagem do MEC lá, das barras de ouro, para lá, para cá, pastor, foi para a primeira instância. A questão do superfaturamento da dose da vacina da Covaxin, suspeita de corrupção também, picaretagem, foi tudo para a primeira instância. Várias situações de racismo, injúria, calúnia, todos esses processos, 10 processos ao todo, foi para a primeira instância. Com esse julgamento do Supremo Tribunal Federal, que estende o foro por prerrogativa de função, todos esses processos que foram para a primeira instância vão retornar para o Supremo Tribunal Federal e Bolsonaro será julgado por todos na Suprema Corte. O que diz essa decisão judicial que já tem a maioria? Já tem a maioria. E o André Mendonça votou contra. Acho que é para tentar proteger aqui. É interessante. Cara, ele votou contra e o julgamento ainda está andando. Então, não acabou o julgamento. Ele votou contra, né? A extensão do foro. Só que quando a Polícia Federal mandou perguntar para o Supremo se o caso aqui, ó, do Almeida, Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, a questão de assédio moral, assédio sexual, se ia ficar no Supremo ou se ia para a primeira instância, porque ele não tem mais foro privilegiado, ele não tem mais foro por prerrogativa de função, porque ele foi demitido. Lula foi lá e demitiu ele. A Polícia Federal mandou perguntar para o Supremo. Aí o que o André Mendonça? Contrário ao posicionamento dele que ele colocou no julgamento, que reitero, o julgamento ainda não foi concluído. Ele pegou e falou, não, pode deixar aqui que nós vamos investigar e processar o Silvio Almeida. Mas eu acho que ele não queria a prorrogação do foro só por patifaria do Bolsonaro. O resto, principalmente os progressistas, aí ele quer que sejam todos julgados no Supremo Tribunal Federal. Aí você fala assim, ué, André, mas ele não poderia fazer isso? Em tese, não. Porque o julgamento ainda não foi concluído. O julgamento não foi concluído, o julgamento está ocorrendo ainda. Já tem maioria, é verdade, mas o julgamento está em trâmite. E ele já aplicou a regra do julgamento que não foi concluído, de extensão do foro por prerrogativa de função, inclusive contra o posicionamento dele.
Resumo da ópera para você. Se fosse um aliado de Bolsonaro nessa situação, no lugar de Silvio Almeida, ele teria dado o entendimento que ele deu no julgamento, que, reitero, ainda não acabou. Ele teria mandado para a primeira instância. Aí você fala assim, André, mas me explica qual a relevância da primeira instância, do Supremo. Quando vai para a primeira instância, a capacidade recursal da pessoa é muito grande, porque vai para o juiz singular, aí do juiz singular tem um monte de recurso, aí depois vai para o Tribunal de Justiça, no Tribunal de Justiça tem mais um monte de recurso, aí isso vai 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, aí ele pode entrar no STJ, recurso especial no STJ, aí depois ele ainda pode entrar no Supremo com recurso extraordinário, aí nisso já passou 10, 15, 20 anos. E se brincar, já prescreveu a situação e, ó, não dá nada com nada. Porque a capacidade recursal é muito grande. Então, para eles, seria bom descer para a primeira instância. Agora, quando vai direto para o Supremo Tribunal Federal, aí a pessoa está lascada. Porque a capacidade recursal é mínima. Você já está aqui, ó, na Suprema Corte. Você já está aqui. Você entrar com recurso, só se for para Jesus. Não tem para onde você entrar com recurso. Não tem como você enrolar muito o processo. Não tem muito recurso para entrar. Tem embargos de declaração, que é só para enrolar o processo. Em tese, originariamente, não muda o mérito, só para você ganhar tempo. Aí você entra com agravo. E acabou. Não tem mais recurso. Além disso, toda a situação é mais cara. Então, muitas pessoas, inclusive, dizem assim, não, temos que acabar com o foro privilegiado. Esse nome é errado, não é foro privilegiado, é foro lascado. Só que aí os deputados e senadores usam de má fé, usando da desinformação e da falta de conhecimento das pessoas, para falar, temos que acabar com o foro privilegiado, porque o foro privilegiado privilegia. Mentira! O foro privilegiado lasca com deputados, com senadores, presidentes, etc. e tal, que aprontar, porque o julgamento vai ser perante o Supremo. E esse julgamento já tem a maioria, diz o seguinte, mesmo depois que a pessoa sair do cargo, ela continuará sendo julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Vão se lascar. Todos esses 10 processos de Bolsonaro que estão na primeira instância vão subir e vão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Vai ter um julgamento mais rápido, a capacidade recursal é mínima e ele está lascado. E é muito mais caro para pagar advogado. Então, quando as pessoas usarem essa informação de que o foro privilegiado tem que acabar, ele está te enganando. Ele está te confundindo com imunidade parlamentar. O que tem que ser revisto é a imunidade parlamentar, não é o foro. Se a pessoa tem um cargo, é uma autoridade, ela tem que ser julgada, sim, por uma corte superior. Isso é o foro privilegiado. Por exemplo, governador é julgado por quem? Superior Tribunal de Justiça. Prefeito, pelo Tribunal de Justiça. Deputado, senador, presidente, pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a pessoa conhece autoridades, a pessoa tem influência política. E um juiz lá de primeira instância pode se sentir intimidado de julgar uma autoridade ou uma ex-autoridade. Então, não é o foro privilegiado, que é o nome errado, que o foro por prerrogativa de função tem que mudar, acabar. Não! O que tem que ser revisto é a imunidade parlamentar, em que o parlamentar só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. E mesmo assim, a casa respectiva a qual ele faz parte, Senado ou Câmara de Deputados, pode rever e derrubar a prisão decretada pelo Supremo. Entendeu? Isso tem que haver uma mudança. E outra coisa, deputados e senadores têm liberdade, ampla manifestação nas suas palavras, votos e opiniões. Você quer que acabe isso, André? Não, eu não quero que acabe isso. Não é isso. Mas tem que haver limites. A imunidade parlamentar existe para que o senador e o deputado exerça a sua atividade com liberdade, com autonomia,
mas a sua atividade parlamentar. Essa imunidade parlamentar, ela não é escudo para o cometimento de crimes. E hoje ela está sendo usada como escudo para o cometimento de crimes. Essa imunidade parlamentar, ela não autoriza que um deputado e um senador desobedeça a ordem judicial. Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Ele tem ampla liberdade de opiniões, votos e palavras. E isso é uma regra comum dentro do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, inclusive das câmaras municipais. Pois bem, ele tem liberdade de opiniões, votos e palavras para a realização da sua atividade enquanto parlamentar, visando o alcance do interesse público, e não para caluniar, difamar, mentir, incitar o crime e ameaçar. E hoje é o que eles estão fazendo, notadamente a extrema-direita. Aí qualquer coisinha ele fala, não, eu tenho imunidade parlamentar. Por exemplo, o que vai acontecer agora em relação a essa situação de quem acessou o X e muito possivelmente vai ter que pagar 50 mil reais? Deputado, senador, tudo acessaram. O que eles vão falar? Eu tenho imunidade parlamentar, então eu acessei. E pera, a sua imunidade parlamentar não te autoriza a desobedecer a ordem judicial, não. Entendeu, meu querido? Então, eles estão abusando da imunidade parlamentar. Isso pode mudar que jeito, André? É lógico que o Congresso Nacional não vai mudar isso na Constituição. Eles não vão fazer uma proposta de emenda à Constituição para mudar isso, colocando as especificidades. O que é isso? Porque hoje não tem. Então, é uma norma aberta. Aí gera essa patifaria. O que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal, a partir da Procuradoria-Geral da República, começou a aceitar denúncias de injúrias e calúnias cometidas por parlamentares, em que, por exemplo, o procurador Paulo Gonet fez denúncia contra Nicolas Ferreira, deputado federal, chamando Lula de ladrão. Fez a denúncia para responder por injúria. Nicolas Ferreira, inclusive, não aceitou um acordo de não transação de persecução criminal, ou seja, ele será processado. Aí, o Supremo Tribunal Federal terá uma grande oportunidade de dar a interpretação devida e os parâmetros legais até onde vai a imunidade parlamentar. Para deixar bem claro, como o Procurador-Geral da República disse na sua denúncia contra Nicolas Ferreira, a imunidade parlamentar não é escudo para o cometimento de crimes. Está havendo abusos. A imunidade parlamentar, na liberdade de opiniões, votos e palavras, servem para o exercício da atividade parlamentar e não para o cometimento de crimes. O Supremo Tribunal Federal terá uma grande oportunidade, a partir desse julgamento, de estabelecer novos parâmetros de interpretação do que significa imunidade parlamentar. Se não se fizer isso, a tendência é piorar, principalmente em 2026, onde só vai ter xingamento, só vai ser patifaria, de xinga para lá, de xinga para cá, de xinga para lá, e não dá nada aí. O cara pode xingar, pode citar o crime, pode fazer tudo que pode fazer, e não dá nada. É que nem Marcos Duval. A Polícia Federal indiciou Marcos Duval por corrupção de menores, associação criminosa e por incitação ao crime contra um delegado da Polícia Federal. Marcos Duval, usando, segundo a cabeça dele, usando da sua imunidade parlamentar, fez uma série de publicações. Ele, Eduardo Bolsonaro, e o que também não tem foro privilegiado, Silas Malafaia, também fez a publicação, incitando as pessoas ao crime contra um delegado da Polícia Federal, Fábio Schor, que é um dos principais delegados que investiga os crimes, muito possivelmente praticados por Bolsonaro. Então, eles estão tentando coagir, intimidar esse delegado, fazendo publicações difamatórias, incitando as pessoas contra esse delegado. Aí a polícia indiciou já Marcos Duval por incitação ao crime. Ou seja, e aí Marcos Duval está na sua, né, falando que ele é a imunidade parlamentar dele, que ele pode fazer isso. Não pode. Deixa eu falar uma coisa. Você pode fazer uma denúncia. Se você tiver provas
de que ciclano, beltrano cometeu um crime, você pode e deve fazer uma denúncia. Não obstante, você não deva só usar as redes sociais para fazer a denúncia, não. Você vai, protocola onde tem que protocolar, entra com ação, então faz a representação perante o Ministério Público e depois você pega e faz a denúncia. Normal. Mas o cara vem, fala um monte de coisa de um delegado, de mentiras, sem prova nenhuma, um senador incitando as pessoas, os bolsonaristas de extrema-direita, contra o delegado, expondo a família, filho e tudo, e vai ficar por isso mesmo. Aí ele fala, não, isso é minha imunidade parlamentar. Mentira, isso é crime. Isso não pode ser tolerado. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai abrir novos precedentes, colocando limites nessa situação do que significa a imunidade parlamentar, que não é escudo para o cometimento de crimes. Em relação também a esse julgamento que está ocorrendo ainda, ele está ocorrendo de forma virtual, então ele está ocorrendo, já tem a maioria, em que o Supremo está decidindo pela prorrogação do foro por prerrogativa de função. Mesmo depois que a pessoa sair do cargo, seja por cassação, não reeleição ou renúncia, tinha gente que renunciava. Presta atenção que eu vou explicar para vocês. Teve gente aí que já renunciou o cargo para não ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Era deputado, senador, renunciou o cargo porque ele estava sendo julgado perante o Supremo Tribunal. Renunciou para ir lá para a primeira instância. E foi, André? Foi. Até hoje não foi julgado. Agora não vai ter como fazer mais isso. Se a pessoa ocupou o cargo de deputado, senador, presidente, ministro de Estado, ele vai ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal, mesmo depois que estiver fora do cargo. Presta atenção. Se o crime ou fato que ele tiver praticado for em relação ao cargo que ele já ocupou, ou durante o cargo que ele praticou. Mesmo depois dele praticar um crime que tenha relação com a função e o cargo que ele executou, ele será processado perante o Supremo Tribunal Federal. Significa dizer o quê? Que vão se lascar. Ou seja, resumo da ópera. Enquanto o Congresso Nacional está se degladiando com as pautas bombas, as pautas anti-Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal está alinhavando, vai daqui a pouco puxar e fechar as brechas. E quando pegar esses patifaria, não tem como escorrer do Supremo. Ai, e o que eu acho? Gente, você já sabe. Eu não vou ficar repetindo, senão vai ficar enfadonho. Eu acho pouco. É pouco, tá? Meu querido, uma medida aqui que muitos bolsonaristas já estão falando, que é a ditadura, é a censura do PT, dos progressistas comunistas. O Ministério da Educação está preparando um projeto de lei para proibir celular dentro da sala de aula. Eu não sei para quê todo esse estardalhaço. Só que é a extrema-direita, né, que vem, olha a ditadura aí, querendo impedir. Oh, meu Deus. E muito deputado e senador sabe disso. As escolas particulares já proíbe celular dentro da sala de aula. Minha sobrinha estuda numa escola pública, e a escola já proibiu. Falou, dentro da sala de aula, não vai usar celular. Pronto, e acabou. Então, esse estardalhaço que a extrema-direita está fazendo, a ditadura, a ditadura aí, olha, a ditadura dos comunistas, é porque eles não têm mais nada para falar. Tem mais nada para falar. Porque eles sabem, no colégio particular lá, já é proibido. Se não tiver uma atividade que vá usar o celular, porque tem atividades hoje que usa celular dentro da escola, dentro da sala de aula, ensinando alguma situação e tal, não pode usar celular. Então, o Ministério da Educação está organizando um projeto de lei onde possivelmente será apresentado para proibir o uso de celular dentro da sala de aula. Aí eu não sei quais serão os limites, se em todo colégio, por exemplo, na hora do intervalo, lá, do recreio, se vai poder usar, ou se vai ser só dentro da sala de aula, enfim, esses limites a gente não tem. Mas é importante a gente esclarecer.
que nas escolas particulares já é proibido, porque atrapalha, sim, os professores, atrapalha, sim, a aprendizagem dos estudantes, atrapalha, sim. As escolas privadas já proíbem e muitas escolas públicas, inclusive, também já proíbem. E pronto, acabou. Eu lendo o livro, né, aí eu achei interessante que o psicólogo cientista, ele falou assim que nós temos o nosso lado racional e o nosso lado irracional. O nosso lado irracional, ele é automático. Então ele acontece. O nosso lado racional, ele não é automático. E ele é monofásico. Interessante isso. Ele falou assim que o nosso lado racional, por isso que é tão difícil às vezes aprender, por isso que não dá para dirigir e digitar ao mesmo tempo. Ele dando um exemplo, não dá para você dirigir e digitar ao mesmo tempo, porque haverá falha em um dos dois, ou na digitação ou na direção. Por quê? Porque o nosso lado racional, ele é monofásico, é uma parte por vez, e não tem como. Por isso que tem que tomar muito cuidado com distrações, e por isso que é tão difícil estudar, por isso que é tão difícil, às vezes, ler um livro, se concentrar, porque para que haja realmente uma aprendizagem, um envolvimento, você precisa focar, focalizar, e usar essa parte racional, e ela é enjoada. Ela é numa fase só. Não adianta você querer que vai ter falha. E eu achei isso muito interessante. E é a mesma coisa isso aqui, o exemplo de dirigir e digitar. Ele falou: "Não tem como fazer 2 atividades ao mesmo tempo com a parte racional do cérebro. Não tem como". E a mesma coisa, não tem como você estudar lá, prestar atenção no professor, se matando lá para ensinar e tá lá no celular. Eu estou vivendo Andréia aqui. Bota, bota e toca, toca. Não tem como, meu querido. Vê depois. Vê depois, na hora de estudar, na hora de coisa. Não tem como, porque senão vai falhar alguma coisa. Então é muito interessante isso, e existe até uma explicação que é já aceita por todos, que é científica. Entende? E a gente tem que proteger, principalmente as crianças e adolescentes que estão numa fase de formação e precisam de estruturações e de limites. Então é muito importante. E não tem nada de censura, de ditadura, blá, 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 não. Entendeu? Eu acho que daqui a pouco até a igreja vai proibir, porque em vez do cara tá lá orando, a mulher tá lá orando, adorando a Deus, a Jesus e tudo, tá lá na igreja, fofocando no WhatsApp. Ô pastor, ô padre, ô bispo, ô Bexabelele, bota a regra nisso aí, menino. Na hora de adorar, é adorar. Na hora de estudar, é estudar. Na hora de estar com André, tá com André. Na hora que não tá, não tá. E pronto, acabou. Aí ninguém censura, ditadura. Deixa de ser besta. Ai, tem gente que é difícil, mas... o dono de tranqueira tá fugindo da Câmara de novo. Olha aqui, gente. Não, eu quero falar disso aqui, ó, do Glauber. O Glauber foi preso, gente. Oh, meu Deus. Tadinho do Glauber. Ô, Glauber. Esse mesmo, né? A luta é isso, gente. A luta é isso. Isso aqui é contra o sistema, né? Essa patifaria que fala que é contra o sistema e doido para entrar. Glauber estava participando de uma luta ali, né? Da Universidade do Rio de Janeiro. E ele foi preso, né? Isso aqui é ilícito. O que eu expliquei para vocês? Artigo 53 da Constituição Federal. Deputado federal, senador, só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Qual foi o crime inafiançável que Glauber cometeu aqui, pelo amor de Deus? Qual foi o crime hediondo e o crime inafiançável que ele cometeu para ser preso? Gente, isso aqui é abuso. Isso aqui é abuso. E o presidente da Câmara de Deputados não falou nada. Que ele sempre, né, luta pelos aqueles que é preso e tal, defendendo os direitos dos deputados. Ele não falou nada sobre esse abuso aqui da polícia do Rio de Janeiro. Ué, mas por que ele não falou nada? Ele tá doido para caçar o Glauber, gente. Tá doido para caçar o Glauber, o Arthur Lira. Só que não vai caçar. Glauber fica, Lira sai. Notadamente pelo momento político, de que no início do ano que vem vai ter eleição interna para o novo presidente da Câmara de Deputados e para o novo presidente do Senado, que é a eleição entre os próprios pares. Então, diante desse contexto, literalmente, Glauber fica,
Lira sai. E Lira não deu um pitaco aqui, né? É interessante, esse povo passa pano para bandido, né? Tipo Chiquinho, Brazão, que até hoje não foi caçado, e está tentando caçar um deputado federal que realmente é combatente, que foi até preso, coitado. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Lutar de fato e de verdade pelas pessoas não é brinquedo, não. Não é brinquedo. E isso aqui é um sinal disso. Isso aqui é um abuso da polícia e das autoridades públicas. Porque ele não poderia ser preso por isso aqui. E só pode ser preso por crime inafiançável, em flagrante por crime inafiançável. E eu não estou vendo nenhum crime inafiançável que ele tenha cometido. Então, Glauber, estamos juntos. Coloca aí, meu querido. Glauber fica, Lira, que não falou nadinha disso aqui, e deveria ter falado desse abuso, Lira sai. Glauber fica e Lira sai. Meu querido, eu não quero prolongar mais, porque tem muito assunto aqui para falar ainda, mas não vou prolongar mais, não. Meu Deus do céu, já deu uns 60 minutos. Dá aquela paradinha? Você consegue? Consegue ou não consegue? Dá aquela paradinha, curte a live. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. Tem muitas pessoas que não estão conseguindo curtir, tem muita gente que não está conseguindo compartilhar, parece que é um boicote, né? Ser de esquerda é difícil, né, gente? É complicado. Então, como que você ajuda? Comentando, deixando seu... André, não sei nem o que é que eu comento. Coloca aí, ó, somos resistência, queremos justiça. Isso, sem anistia. Coloca isso. E pronto, tá ótimo. Curte a live e pega o link da live. Central! Ó, Central! Manda o link pro povo. Bota o link, posta ele no seu WhatsApp, no seu Facebook e vamos estar junto. Atrás de informação, conscientização, para não ser manipulado e enganado. Porque o que eles trabalham com desinformação para manipular as pessoas, isso é muito grande hoje no Brasil. E o duro, diante da nossa percepção, é a gente ainda ver que é de má fé. Que é de má fé. Que eles sabem como funciona, como não funciona, como é, como que não é, mas eles trabalham a partir da desinformação para manipular as pessoas. A má fé é o pior de tudo para mim. E, infelizmente, as redes sociais acabam dando muito holofotes para esses grupos fascistas, extremistas, picaretas, infelizmente. E a nossa luta é constante. Por isso que nós somos resistência. Bota aí. Por isso que nós queremos justiça. Comenta aí. E se tiver gadinho chorando na live, fala para ele. Senta e aprende. Beijo no seu coração. Até a próxima live às 12h30. Se cuida. Fui, Brasil!